Vamos, tricolores, mais um vídeo aí pro canal. Hoje a gente vai falar sobre os detalhes que fizeram com que o Renato Augusto viesse pro Fluminense. Como eu falei no vídeo passado, já tô falando já uns 2, 3 vídeos sobre a vinda do Renato Augusto. Isso mesmo, o Renato Augusto já acertou com o Fluminense, só falta ele assinar o contrato. Então vamos falar sobre detalhes que fizeram com que ele viesse pro Fluminense. E vamos também falar sobre aí o dia do Fluminense, dos treinos, que o Fluminense está se preparando aí já para o Mundial. Tudo isso aí nesse vídeo aí, beleza, pessoal? Então vamos lá pro vídeo. Mas antes de começar, pessoal, não esqueça de se inscrever no canal, dar like e compartilhar esse vídeo para todos os seus amigos aí tricolores, para poder chegar a cada vez mais tricolor como eu e como você, beleza? Então vamos lá, pessoal. Vamos falar aí sobre a atualização aí dos detalhes que fizeram com que o Renato Augusto, ex-Corinthians, atual, ainda é jogador do Corinthians, mas tá de saída do Corinthians, o contrato dele vence agora no final desse mês, né? Se encerra no final de dezembro. Então, após aí a finalização do encerramento do contrato dele, ele vai assinar com o Fluminense, vai ter um contrato aí de 2 anos, como eu já falei no vídeo passado. Então, a atualização aí do jornalista Caio Blois, que trouxe aí as informações de alguns motivos com que fizessem com que o Renato Augusto viesse para o Fluminense. Então aí o meio-campista, que atualmente ainda joga pelo Corinthians, passou por lá durante 3 temporadas e, como eu falei, não vai renovar com o Corinthians. Já falaram que o Mano Menezes falou que não vai precisar contar com ele lá, então ele já não vai jogar mais e ele tá de malas prontas pro Fluminense, né? Então vamos entender por que ele resolveu vir pro Fluminense. Então, assim, um dos fatores aí que foi pontuado que fez com que ele se interessasse em vir pro Fluminense é pela familiaridade. Isso mesmo, pessoal. Renato Augusto, ele é do Rio de Janeiro e está retornando à sua cidade natal. Lembrando que ele foi criado aí na Tijuca e antes de se tornar um jogador de futebol profissional, ele já vestiu a camisa do Fluminense, como eu falei para vocês no vídeo passado. Ele foi jogador do Fluminense de futsal quando ele era criança. Então, assim, como ele já tem essa familiaridade com a cidade e inclusive aí disseram que o time de coração dele é o Fluminense, então assim, isso foi um dos fatores que pesou a favor para a vinda dele para o Fluminense. Então, outro fator que também pode ter contribuído, e de acordo aí com o jornalista contribuiu, foi o Fernando Diniz. Isso mesmo, pessoal. Como eu falei no vídeo passado também, o Renato Augusto ele tem aí é um grande fã do Fernando Diniz, e ele disse aí isso em entrevista, disse que gosta do jeito que o Diniz joga, o estilo de jogo do Diniz. Ele disse que ele gosta de times que gostam de ficar com a bola, né? Que inclusive ele disse que atualmente a maioria dos times não gostam de ficar com a bola, dá a bola para o adversário e fica aí à mercê de fazer um gol por contra-ataque. E ele disse assim que o que é mais importante no futebol é a bola. Como é que pode um time de futebol não querer ficar com a bola? Então, como o Diniz tem esse estilo de jogo que gosta de ficar com a bola, tanto que o Fluminense tem sempre, quase sempre, em todos os jogos, o Fluminense tem maior tempo de bola, maior posse de bola do que o time adversário. Ele gosta muito desse estilo de jogo, então assim, uma coisa que ele gosta do estilo de Diniz. E por outro lado também, do outro lado aí o Diniz também disse que gosta muito do estilo de jogo do jogador. Inclusive, foi um pedido do próprio Diniz que para trazer o jogador pro Fluminense aí, então a sua vinda aí foi um pedido do Fernando Diniz, que acha que o jogador joga muito bem, ele é muito habilidoso, tem muita técnica e vocês sabem, né? Fernando Diniz para fazer aquela toqueira, aquele agrupamento, deslocamento em grupo, precisa muito aí ter um passe técnico preciso e o Renato Augusto tem esse estilo de jogo, né? Então aí outro fator também que fez com que ele viesse foi o filé, né? O Newton Petroni. Então assim, todo mundo sabe que o Newton Petroni, o filé, ele tem ele conquistou uma grande reputação no mundo do futebol porque ele recuperou o Ronaldo Fenômeno aí daquela grave lesão que ele teve no joelho. Então assim, a reputação do filé no mundo do futebol é muito grande, ele é muito respeitado. Então assim, isso também chamou a atenção aí do Renato Augusto, que inclusive aí já foi tratado pelo filé em um passado aí,
em outras épocas. Então, assim, isso chamou bastante a atenção do Renato Augusto, que Renato Augusto também vive sofrendo com lesões. Então, ele acredita aí, provavelmente ele acredita que com o Fidel ele vai conseguir se livrar dessas lesões ou pelo menos minimizar. Então, esse foi mais um fator que pesasse aí a favor da vinda dele para o Fluminense. Outro fator também foi o seu empresário, o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, que tem boa relação aí com o seu empresário Carlos Leite, também fez grande diferença. O pessoal sabe que como é o Mário Bittencourt, que ele tem uma boa oratória, que ele consegue convencer bem as pessoas. Então foi através disso, foi por intermediário desse empresário, o Carlos Leite, que o presidente Mário Bittencourt conseguiu o contato aí do jogador e falou diretamente com o jogador, e nesse contato ele mostrou aí a proposta, que é uma proposta realista, não falou nada de mirabolante, e também falou, né, que o Fluminense tem essa cultura de valorizar o jogador, e isso e outras coisas fizeram com que o jogador fosse convencido, né? E como eu falei, o próximo aí motivo que fez com que o Renato Augusto viesse foi também o projeto do Fluminense. O Fluminense aí que aposta em jogadores, já que são considerados descartáveis por outros times, principalmente por ter uma idade avançada ou então ter problemas de lesões, como é o caso do Ganso, né? E ter idade avançada como o Felipe Melo. Isso faz com que os jogadores aí se sintam bastante motivados para vir, porque o Diniz consegue fazer com que esses jogadores consigam contribuir pro time aí dentro de campo. Então isso aí é uma coisa que acho que todo jogador que tem uma situação parecida com o Renato Augusto considera isso antes de aceitar uma proposta. Então esse foi um dos motivos. E esse movimento aí na contramão, né, de outros times aí, que o Fluminense faz de valorizar o lado humano e a história de carreira do atleta, faz com que, poxa, esses jogadores que estão em fim de carreira, ou então que tem um problema de lesão, sinto aí muita vontade de jogar no time, né? E não é só o Fernando Diniz que faz isso, é toda aí a diretoria que vai do Mário descendo aí para os outros integrantes aí do Fluminense. Todos têm essa cultura aí de valorizar o jogador, então assim, os jogadores se sentem muito motivados para jogar um time como esse, que tem essa cultura de valorizar o jogador, e faz com que inclusive jogadores aí como Renato Augusto, que recebiam valores aí como R$ 800 mil, que é o que ele recebeu no Corinthians, queiram reduzir os seus salários e para jogar num time como esse aí. Então assim, ele recebeu 800 mil no Corinthians e provavelmente vai receber no Fluminense na casa aí entre os 400 mil e 600, não vai passar disso com certeza. Então esse foi mais um fator, e o último fator que foi listado aí foi o futuro, né? Em entrevistas, Renato Augusto já disse que ele tem interesse de se tornar aí, treinador após a sua aposentadoria, que já provavelmente está breve, tá próxima, e ele, como tem essa admiração pelo Fernando Diniz, está próximo aí de um treinador que ele admira, pode ser um dos fatores aí que para ele fazer com que ele aprenda e siga aí os passos aí de um treinador que ele gosta, né? Então esses foram os fatores listados, e eu acho que tem muito a ver com isso mesmo. Então Renato Augusto aceitou por causa desses fatores que pesaram a favor dele, então a favor da vinda dele. Então ele aceitou aí de uma forma muito rápida. Ele, como eu disse no vídeo passado, ele está em viagem fora do Brasil e já está tudo acertado com os empresários. Assim que ele voltar de viagem de férias, ele vai assinar com o Fluminense e vai vestir a camisa do Fluminense aí para ajudar a gente a conseguir mais títulos, né, pessoal? Então é isso. Então vamos para a próxima notícia aí, porque o Fluminense já está dando continuidade aí aos preparativos para o Mundial, né? O Fluminense que já está próximo aí de viajar para um Mundial para a Arábia Saudita. Isso vai acontecer na próxima terça-feira, sem ser amanhã, depois de amanhã, né? Então o Fluminense já começou os treinos, inclusive treinou nesse sábado, e a dúvida que permanece é quem que vai jogar na lateral direita, né? Samuel Xavier ou Guga. Isso porque aí, como a gente sabe, Samuel Xavier se lesionou na partida aí contra o São Paulo no Brasileirão,
e já retornou aos treinos. Inclusive ele foi relacionado aí para a última partida do Brasileirão contra o Grêmio, mas como foi um jogo meio turbulento, um jogo aí muito pegado, né? Ele acabou não entrando e ele com isso perdeu a oportunidade de entrar para pegar ritmo de jogo, né? Já que ele vem de uma lesão e após essa lesão ele não jogou nenhuma partida. Então, como ele está sem ritmo de jogo, fica a dúvida, né? Será que ele vai jogar aí a semifinal pro Fluminense nesse Mundial, mesmo sem ele ter jogado nenhuma partida após a lesão? É isso que tem sido levantado o tema e de acordo aí com a avaliação da comissão técnica, o Guga deu conta do recado aí, principalmente na partida da final da Libertadores contra o Boca Juniors, que ele substituiu o Samuel Xavier. Então, assim, a visão aí da comissão técnica é positiva com relação ao Guga. Então, deixa essa questão aí mais quente, né? Quem será que vai jogar nessa lateral direita? Lembrando aí que, como eu falei, o Fluminense já está viajando nessa terça-feira, dia 12, para a Arábia Saudita, e ainda tem mais 4 treinos aí para o Diniz decidir quem que vai ocupar essa posição. Então aí, o meu ponto de vista é que da mesma forma que o Nino, que jogou a final da Libertadores, estava lesionado e não jogou nenhuma partida até então, até o jogo da final, e foi relacionado pro jogo, jogou como titular, eu acredito que vai ser a mesma situação para o Samuel Xavier. Então, no meu ponto de vista e no meu pensamento, o Samuel Xavier que vai começar essa partida, mesmo não tendo jogado nenhuma partida após a lesão dele. Então é isso aí, pessoal. O vídeo de hoje é esse. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de compartilhar, dar like e se inscrever no canal, beleza? Vamos, tricolores!